Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula sobre história do pensamento cristão. E dessa vez nós vamos tratar sobre um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Como eu informei na aula anterior, eu estou usando para nossa reflexão uma publicação da editora Mundo Cristão chamado Clássicos da Literatura Cristã, onde nós temos os textos dos pais apostólicos. Mas você também pode usar uma coleção da editora Paulus, chamada Patrística, e o volume 1 também traz os escritos dos pais apostólicos. Já falamos sobre Clemente de Roma e agora nós vamos falar sobre Policarpo de Esmirna. E aí, para tratar desse autor, nós vamos usar dois documentos. Né? O primeiro documento é chamado de a Carta de Policarpo, bispo de Esmirna, aos Filipenses. Então, Epístola de Policarpo aos Filipenses. E o segundo documento seria o chamado e conhecido o Martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. Está dentro de um relato na carta da igreja de Esmirna à igreja de Filoméria. Então vamos falar sobre esses dois documentos. Começando pelo primeiro, que é a Epístola de Policarpo. Bom, a Epístola de Policarpo aos Filipenses, ela foi escrita por volta de 110 a 140 depois de Cristo e foi endereçada à comunidade cristã domiciliada na cidade de Filipos, na Macedônia, certo? E se trata de uma resposta a um pedido vindo dos próprios filipenses, no qual eles pediram que Policarpo os enviasse algumas palavras de exortação, de fé, né? E também que repassasse adiante uma carta para a igreja de Antioquia, né? E que também os enviasse quaisquer epístolas de Inácio para que eles pudessem ter em suas mãos. Né? Então, o segundo pedido feito pela igreja de Filipenses, ele é muito importante. Por quê? Porque Inácio, anteriormente, tinha pedido às igrejas de Esmirna e Filadélfia que enviassem mensageiros para congratular a igreja de Antioquia pela restauração da paz. Então, é de supor que ele tenha dado instruções similares aos filipenses quando Inácio esteve em Filipos. Né? Então, a carta, a epístola de Policarpo aos Filipenses, ela foi desencadeada por um pedido dos próprios filipenses que provavelmente foram incentivados pelo próprio Inácio, ok? Bom, nesta carta Policarpo enfatiza a fé em Cristo, o desenvolvimento dessa fé também através do trabalho para Cristo na vida diária. Policarpo também faz alusão à epístola de Paulo aos Filipenses e também às suas citações diretas e indiretas de textos que posteriormente seriam adotados pela igreja como canônicos. Então nós temos nessa epístola citações, né? Paráfrases também, sabe? Reflexões, interpretações sobre a epístola de Paulo aos Filipenses e sobre outros textos canônicos escritos anteriormente a essa epístola que deram fundamento para essa comunidade cristã nascente, né? Fundamento teológico, né? Fundamento eclesiástico para essa comunidade cristã nascente. Então, Policarpo enfatiza a fé em Cristo, enfatiza o desenvolvimento dessa fé e nos traz também informações mais próximas dos textos cristãos do século I. Tá certo? Na mesma carta, ele também repete muitas informações recebidas dos apóstolos, especialmente do apóstolo João. Então, muitos consideram Policarpo como uma testemunha valiosa da vida e da obra da igreja primitiva no segundo século. Né? Então, é a igreja primitiva, um testemunho próximo, bem no segundo século. Policarpo exorta os filipenses a uma vida virtuosa, as boas obras e a firmeza, né? Mesmo que para isso tivessem que pagar com a própria vida, já que eles tinham sido salvos por Cristo, né? Mediante a fé, a vida por si só já não teria tanto valor. A vida pertencia a Cristo, a vida pertencia à fé e deveria ser usada para poder propagar a fé, estender o alcance
dessa fé. Logo, Policarpo ele enfatiza isso na sua epístola, né? Tem que ter uma vida virtuosa, tem que praticar boas obras, tem que ser firme na fé, ainda que para isso se tem que pagar com a própria vida, certo? Bom, as 60 citações do Novo Testamento, né, das quais 34 são dos escritos de Paulo, evidenciam o profundo conhecimento da epístola do apóstolo aos Filipenses e também de outros textos do Novo Testamento, certo? Então, como ele faz ampla citação desses textos, a gente percebe que Policarpo realmente ele tinha um conhecimento aprofundado sobre os textos. E aí vale lembrar que quando eu digo textos, eu não estou me referindo a uma Bíblia editada como nós temos hoje, com todos os livros, né? Nesse período o cânon ainda não estava fechado, né? Nesse período o que se tinha eram manuscritos espalhados em diversas partes, certo? Algumas cópias também. Então ele tem conhecimento desses escritos, mas não no sentido de que eles estivessem reunidos num livro só, como a gente tem hoje, tá bom? Então, fechando esse parênteses aqui, ao contrário de Inácio de Antioquia, Policarpo não estava interessado em administração eclesiástica. Então, a administração eclesiástica não é o tema principal dessa epístola de Policarpo. O objetivo de Policarpo é fortalecer a vida diária, né? Fortalecer a prática do evangelho nessa comunidade cristã aí que está se institucionalizando, nessa comunidade cristã que eu chamaria de nascente ainda, tá certo? Então vamos lá. Recorrendo ao texto propriamente dito, né, a epístola de Policarpo aos Filipenses, quais são os indícios que temos ali de quem escreve, né, para quem esse texto é escrito, qual é o objeto do discurso, se realmente se trata de um documento escrito ou de um discurso verbal. É claro, você tem um documento na mão, você já sabe que é um documento escrito, mas será que tem indícios disso no próprio discurso? Então, na realidade, toda vez que a gente se debruça sobre qualquer texto, independentemente se é um texto teológico, um texto eclesiástico, né, um texto bíblico, independe do texto, qualquer texto que você for se debruçar, você precisa fazer aquelas perguntas básicas, né? Quem, quando, onde, por quê, a quem. Então são perguntas que a gente precisa responder para poder chegar à conclusão realmente do que esse texto significa para quem escreve e para a comunidade a qual ele está sendo direcionado, tá bom? Então, assim, vamos pegar parte do texto agora e tentar ver quais são os indícios de autoria, os indícios de público-alvo desse texto, os indícios dos temas que são tratados nesse texto, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais aí nessa obra de Policarpo de Esmirna, certo? Então, nosso texto, que é essa epístola de Policarpo de Esmirna aos Filipenses, a gente já tem logo no início, naquilo que nós chamamos no texto bíblico de saudação ou prefácio, as informações de quem escreve e para quem escreve. Isso é muito importante, porque na realidade, o que nós chamamos de prefácio e saudação nada mais é do que aquilo que as pessoas que foram formadas aí nos anos 80, né, nasceram em 70 e foram formadas na década de 1980, entendem. Na década de 1980, se a gente quisesse mandar uma carta para alguém, a gente teria que escrever essa carta, a maioria escrevia à mão mesmo, né? Outros datilografavam, talvez você não saiba o que é uma máquina de datilografia, mas datilografavam, certo? O fato é que você tinha que ter o papel, você tinha que ter o recurso para escrever nesse papel e você tinha que comprar um envelope. Então, ao pegar o envelope na mão, você veria que nesse envelope nós temos duas informações, o verso e o anverso dele, né? Então, no verso teria uma informação sobre o remetente e no anverso o destinatário. Então, remetente, quem está enviando a carta, né? E destinatário, a quem essa carta se destina ou quem vai receber essa carta. Então, ali se colocava os dados da pessoa que está escrevendo, nome e endereço, certo? E no outro lado
um dos dados das pessoas que iriam receber ou da pessoa que iria receber a carta, nome e endereço. Assim, mais o código de endereçamento postal, né, o CEP, assim as pessoas saberiam exatamente para quem entregar a carta e, caso tivesse algum problema, como essa carta retornaria para o seu remetente. Então é exatamente isso que a gente tem no que as pessoas chamaram de prefácio e saudação nas epístolas do Novo Testamento, sabe? Você tem a informação inicial de quem está enviando a carta e a quem essa carta ela se destina, né? Às vezes as cartas elas têm um destino coletivo. Então você tem o nome de várias comunidades. As chamadas epístolas gerais têm essa característica, certo? E às vezes também a carta era escrita por mais de uma pessoa. Então você não tem remetente, você tem remetentes dessas cartas. Como Paulo, por exemplo, que algumas das cartas dele foi escrita com outras pessoas. Como ele escreveu uma carta, uma epístola com o irmão Sóstenes, certo? E a gente fala só em Paulo, né? Mas na realidade a carta ela tem dupla autoria, entende? Então aqui na epístola de Policarpo aos Filipenses nós temos de início essa informação que eu estou falando aqui, tá certo? Então olha lá, ó, Policarpo e os presbíteros que estão junto dele. Policarpo e os presbíteros que estão junto dele. Então quem escreve a epístola de Policarpo aos Filipenses? Policarpo e os presbíteros que estavam com ele. Digamos que seria uma carta cujos remetentes eram conciliares, digamos assim, né? O pessoal que é mais presbiteriano deve entender isso. A ideia de que você tem um conselho que está escrevendo uma carta, né? E provavelmente Policarpo era quem estava liderando, presidindo esse grupo de pessoas. Mas nós temos no próprio texto informação de quem é o remetente, Policarpo e os presbíteros que estão junto dele. Então cabe a pergunta, quem foi Policarpo de Esmirna? Certo? Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna do século II depois de Cristo, né? E de acordo com a obra Martírio Policarpo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo. E as chamas, milagrosamente, não tocavam Policarpo, né? Então ele é considerado, por isso, um mártir e um santo por diversas denominações cristãs. A tradição diz que Policarpo foi discípulo do apóstolo João, né? E esse fato é atestado pelo bispo Irineu de Lyon, né? Que diz que ouviu ele discursar quando jovem, e também por Tertuliano. Então, dois pais da igreja testemunham que Policarpo foi discípulo de João, certo? A tradição primitiva que foi expandida pelo martírio, ligando Policarpo em contraste com o apóstolo João, né, que apesar de muitas tentativas de assassinato não foi martirizado e teria morrido de velhice após ser exilado na ilha de Patmos, né? Essa afirmação se baseia nos chamados fragmentos de Ares, papiros fragmentários em cópita datados do século III e VI, que foram publicados em 1999. Então vamos lá. Nós temos uma tradição que fala sobre martírio, que diz que Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João, né? Mas também temos uma tradição primitiva de que Policarpo ele não foi martirizado, que as tentativas de assassinatos elas não foram levadas a efeito e que ele teria morrido de velhice, né, na ilha de Patmos. Então isso daí, essa segunda hipótese sobre Policarpo de Esmirna, estão aí nos fragmentos de Ares, que são papiros em cópia datados do século III e VI, que foram publicados em 1999. Frederick Weidmann, que é editor dos fragmentos, ele interpreta-os como sendo parte de uma hagiografia esmirniota dentro de um contexto de rivalidade entre as igrejas de Esmirna e Éfeso, né? E dentro desse contexto se desenvolve a associação de Policarpo a João num nível desconhecido até onde se sabe, ou até uma época depois, segundo Frederick Weidmann, certo? Então essa questão de quem foi Policarpo ela é muito discutida
ainda hoje. Foi apóstolo João, não foi apóstolo João, foi martirizado, não foi martirizado, certo? Clemente de Roma e Inácio de Antioquia formam juntamente com Policarpo os três principais pais apostólicos. Já estudamos Clemente de Roma, ainda vamos falar sobre Inácio na próxima aula e agora estamos tratando aqui de Policarpo, que são os três principais pais apostólicos. Volto a dizer que quanto mais próximo do século I, mais os escritos patrísticos têm a ver com a vida comunitária, com as relações eclesiásticas, com o estilo de vida cristão dentro e fora da comunidade, com aquilo que realmente deve ser preservado em relação aos evangelhos, como a igreja vê o mundo. Então, quanto mais próximo do século I, mais próximo desses temas, né? Quanto mais distante do século I, mais a obra terá um cunho teológico e quase que apologético, tá certo? Não estou dizendo que todas as obras é nesse sentido, mas percebam que os textos do segundo século eles serão muito mais próximos da realidade estilística, né, literária dos textos adotados no Novo Testamento, tá certo? É bem próximo mesmo, tá bom? Então, há dois documentos principais que nos dão informações sobre a vida de Policarpo. O Martírio de Policarpo, certo? Que é uma carta aos Isminiotas, que a gente vai falar recontando esse martírio. Também temos passagens na Adverso Haereses de Irineu de Lyon. Outros documentos são as epístolas de Inácio, né? Entre elas a que a gente está falando aqui, basicamente, né? Ele escreve uma para Policarpo também, e outra para os Isminiotas, e a própria epístola aos Filipenses, que é o texto que a gente está tratando aqui, o próprio texto de Policarpo, certo? Bom, a chamada Vida de Policarpo, né? Os trechos que existem também em Tertuliano, Eusébio de Cesareia, em Jerônimo, né? Esses documentos são considerados não históricos, né? Ou então baseados em material prévio, né? Então esses três documentos que eu acabei de citar aqui são textos que não acrescentam muito ao que já foi falado e sobre Policarpo, está basicamente concordando ou reproduzindo aquilo que já foi dito, certo? Bom, Irineu de Lyon dizia que Policarpo ele era companheiro de Papias de Herápolis, outro pai da igreja também, outro pai apostólico, né? E que Papias também teria ouvido o próprio João, né? Ele viu o próprio João interpretar, certo? Isso, né? Então, Policarpo teria sido companheiro desse Papias, tá certo? E também endereçou uma carta e menciona em suas próprias correspondências com os Efésios e também com os Magnésios. Então, Inácio vai citar isso nos seus escritos, tá certo? Bom, Irineu considerava a memória de Policarpo como sendo uma ligação direta com o passado apostólico, né? Então ele relata quando e como Policarpo se tornara cristão, né? Em sua epístola a Florinos, né? E ele diz que afirmou ter visto Policarpo pessoalmente na Ásia Menor. Então, assim, a existência histórica de Policarpo ela é basicamente um consenso, não há muito o que discutir, temos vários documentos que falam sobre ele, temos vários relatos, né? O que falta é a gente definir se realmente esse Policarpo é o Policarpo que foi salvo miraculosamente de uma fogueira, né? E foi morto porque o fogo não estava queimando ele, então ele foi transpassado, ou se ele não passou por isso, morreu de velhice. São questões aí que ainda estão em aberta, mas que não desmerecem o seu relato, né? Então perceba, Irineu relata principalmente ter ouvido uma narrativa da discussão de Policarpo com João, o presbítero, tá? Esse João que a gente está falando aqui não é o João do Evangelho, é o João presbítero, né? E com outros que também tinham visto Jesus, né? Então Irineu também reporta que Policarpo se convertera pelas mãos dos apóstolos e por eles foi consagrado bispo, né? Segundo Jerônimo, outro pai da igreja, quem fez isso foi o próprio apóstolo João,
certo? E diversas vezes ele vai enfatizar a idade avançada de Policarpo. Então Irineu é uma fonte importante, né? De acordo com Irineu, durante o papado de seu conterrâneo sírio Aniceto, nas décadas de 150 ao 160, Policarpo visitou Roma para discutir as diferenças que existiam entre as práticas asiáticas romanas com relação a certas coisas, né, especialmente sobre a data da Páscoa. Por quê? Porque Policarpo ele seguia a prática oriental de celebrar a Páscoa no 14º dia de Nisan, o dia da Pessá judaica, sem se preocupar em que dia da semana que caía, né? Enquanto que em Roma a Páscoa ela era celebrada sempre aos domingos, certo? Então o martírio de Policarpo relata que Policarpo, no dia de sua morte, disse: por 86 anos eu o servi, certo? Por 86 anos eu o servi. Logo, seria essa uma indicação de que ele teria idade suficiente para ter vivido nesse tempo apostólico após a sua conversão, certo? E ele prossegue dizendo: como então posso ter blasfemado contra meu rei e salvador? Prossigais com tua vontade. Né? E aí Policarpo foi então queimado vivo, segundo essa tradição, na estaca, por se recusar a praticar a religião romana. Claro, depois de ser transpassado também. A data da morte dele é controversa. Okay? Eusébio a coloca no reinado de Marco Aurélio, entre 166 e 167, mas há uma adição pós-Eusébio ao martírio que coloca a morte num sábado, 23 de fevereiro, durante o proconsulado de Statius Quadratus, por volta de 155 a 156. Né? E estas datas mais antigas funcionam melhor com a tradição de sua associação com Inácio de Antioquia e também com o apóstolo João. Né? E aí temos uma citação aqui do manuscrito de Moscou, falando sobre Policarpo. Né? Como foi dito, é um dos escritos de Irineu que Gaio copiou essas coisas. Em Corinto, Isócrates transcreveu da cópia de Gaio, e eu, Piônio, copiei do exemplar de Isócrates, que procurei depois de uma revelação de São Policarpo. Reuni os fragmentos quase destruídos pelo tempo, que o Senhor Jesus Cristo me reúna também com os seus eleitos na glória do céu. A ele seja dada a glória com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o manuscrito de Moscou falando sobre o martírio de Policarpo. Né? Não é a epístola, é o martírio de Policarpo. Bom, quem são os destinatários? O próprio texto ele nos diz também. Né? Tá lá, ó. Se é a igreja de Deus que está se Policarpo e os presbíteros que estão junto dele estão escrevendo, o texto também diz que eles escrevem a igreja de Deus que está em Filipos. Né? Então já tem uma demarcação aí dos interlocutores ou dos destinatários dessa epístola. Então é a igreja de Filipos, por isso, epístola de Policarpo aos filipenses. Né? E ele diz na saudação: piedade a vocês e paz do Todo-Poderoso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam multiplicados. Muito parecido, né, com os textos bíblicos, né, com as epístolas paulinas, por exemplo. Muito parecido. Bom, aí nós temos, sempre para compreender essa epístola, precisamos recorrer às condições de produção dela ou conhecer o contexto. Né? Então, se é Policarpo, bispo de Esmirna, a gente precisa conhecer a cidade de Esmirna, ficava na Ásia Menor. Não vou tecer detalhes sobre ela, mas é importante você conhecer como o cristianismo foi desenvolvido nessa cidade. E ele está escrevendo a Filipos, na Macedônia, então você também precisa conhecer um pouco sobre esse ambiente sociocultural, político da Macedônia para compreender essa epístola de Policarpo, né? Para compreender o que ela significa para as pessoas que estão escrevendo e para as pessoas que a recebem. Então estamos diante de um documento escrito, certo? Que temos vários indícios disso, né? Além de você ver que se trata de uma epístola, nós temos aí, por exemplo, citações, ó, vocês e Inácio escreveram-me. Lembra que eu falei que os filipenses escreveram para Policarpo, né? E isso motivou a epístola dele? Está no próprio texto isso, né?
Ó, quanto às cartas de Inácio, as que ele nos enviou e as outras que podemos ter aqui, nós vô-las enviaremos como pedistes. Vão anexas, percebe? Então eles pediram carta e Policarpo está dizendo que vai mandar anexas essas cartas, certo? Outra informação aqui, ó. Qualquer outra informação que vocês conseguirem a respeito de Inácio e daqueles que estão com ele, tenham a gentileza de nos informar. Então, são trocas, né? Já caracteriza isso como dentro desse gênero epistolar, né? Estas coisas eu tenho escrito a vocês através de crescente, né? Então, documento escrito, certo? Tá claro isso, um discurso que se trata de um documento escrito. Esse é o material simbólico. Se trata de um discurso polêmico, né? Onde Policarpo, os filipenses, né, vão discutir temas que serão alvo de uma relação de força, né, um referente que será disputado. Então, discurso polêmico. Né? E a natureza da linguagem, como já deixei claro aqui, eu caracterizaria como gênero literário discursivo epistolar. O texto envolve comunidades cristãs do século II DC, nas cidades de Esmirna e Filipos, e também em Filomélio. Tá certo? No caso de Filomélio, estou falando do martírio, né? Mas o texto aqui envolve essas comunidades. E aí, pensando em quais textos, de certa forma, tem a ver com esse escrito de Policarpo, com essa epístola, vamos falar sobre intertextualidade, eu vou citar aqui alguns textos. Tenho me alegrado grandemente convosco em nosso Senhor Jesus Cristo, pois vocês têm seguido o exemplo do verdadeiro amor e tenho acompanhado, assim como vocês, todos aqueles que estão acorrentados, os ornamentos dos santos e aqueles que são de fato os diademas dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor, e porque as fortes raízes de vossa fé, falando de dias há muito tempo transcorridos, suportaram até agora. Ele diz mais, e trouxeram frutos a nosso Senhor Jesus Cristo, que por nossos pecados sofreu até a morte, mas que Deus ressuscitou da morte, tendo afrouxado as faixas do túmulo, no qual, embora não o vejam, acreditem, e acreditando, regozijem-se em inexprimível alegria e cheios de glória, onde todos os homens desejam entrar, sabendo que pela graça vocês serão salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus através de Jesus Cristo. Percebe que os textos do Novo Testamento estão dentro. A epístola de Policarpo está impregnada desses textos do Novo Testamento. Né? Ele diz mais, não é por mim mesmo, irmãos, que lhes escrevo sobre a justiça, e sim porque vocês me pediram primeiro, pois nem eu, nem ninguém como eu pode chegar à sabedoria do abençoado e glorificado Paulo. Olha o diálogo aí. Ele, estando entre vocês, comunicou com exatidão a força, a palavra da verdade, na presença daqueles que estão vivos ainda. E quando vos deixou, escreveu-lhes uma carta, que se estudarem com cuidado, encontrarão o sentido de terem sido erguidos na fé que lhes foi dada, e que, sendo seguida da esperança e precedida pelo amor para com Deus e Cristo, assim como para o nosso próximo, é a mãe de todos nós. Percebe? Então ele faz uma referência, né, ou uma inferência à epístola de Paulo aos Filipenses, né? E além disso ele até situa temporalmente, né? Ele diz ali, ó, que tem pessoas que ainda estão vivas até a época que ele está escrevendo, conviveram com Paulo e ainda estão vivas, certo? Então qual seria o objeto do discurso dessa epístola de Policarpo aos Filipenses? Tem alguns enxertos aqui no texto que nos mostram isso, né? Ele diz, mas o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males, sabendo, portanto, que assim como nós não trouxemos nada ao mundo, nós não podemos levar nada dele. Revistam-se com a arma da justiça e aprendamos nós mesmos, antes de tudo, a caminhar nos mandamentos do Senhor. Depois ensinem suas esposas a andar na fé, dada a elas, e na caridade, na pureza, amando ternamente seus únicos maridos com toda a fidelidade. Então, perceba, ele está tratando de temas, né, que são importantes para a comunidade, alguns conflitos familiares, alguns conflitos relacionais dentro da comunidade. Né? Ele diz, eduque suas crianças no conhecimento e no amor de Deus, ensine as viúvas a serem discretas,
sabe? E por aí vai. Esse é o objeto do discurso dessa epístola de Policarpo. Né? Ele diz mais ainda, ó, sabendo, portanto, que Deus não é fingido, precisamos caminhar digno de seus mandamentos e de sua glória. Da mesma maneira, os diáconos devem ser inocentes diante da face de sua justiça, como sendo servos de Deus e de Cristo, e não os homens. Eles não devem ser caluniadores. Está trabalhando aí a questão do oficialato também na comunidade, a importância do diácono, como ele deve se comportar. Da mesma maneira que os jovens também sejam irrepreensíveis. Percebe? Então, o objeto do discurso dele realmente é uma demanda comunitária, né? Dessa comunidade em Filipos, essa comunidade nascente. Ele fala também dos presbíteros e por aí vai. Tem fortalecimento da fé, quando ele diz, pois que não confessar que Jesus Cristo veio na carne, certo? Este é o anticristo, entende? E quem não confessar o testemunho da cruz, este é do demônio. E quem perverter as profecias do Senhor para a sua própria satisfação e diz que não há nem ressurreição nem julgamento, este é nascido de Satanás. Então está trabalhando aí uma questão doutrinária que para nós, teólogos, é muito significativa. Controvérsias cristológicas já estão acontecendo ali no final do século I e início do II, e a igreja já está discutindo isso de forma mais institucional. Ok? Então perceba que a epístola de Policarpo aos Filipenses, ela está profundamente enraizada aí, nos escritos do Novo Testamento, principalmente as epístolas de Paulo. Né? Ela tem o objetivo aí de trabalhar temas comunitários, de acertar teologia, acertar a vida cristã, acertar o relacionamento entre as pessoas, fortalecer o vínculo com o diaconato, com o presbiterato, certo? Esse é o objetivo dessa epístola, além de responder questões que foram levantadas pelos próprios filipenses numa carta enviada a Policarpo. Né? E não somente isso, né? Mas essa ideia também de troca. Né? Manda alguém, envia alguém para nos ajudar, para trabalhar conosco, manda texto para nós, porque a Bíblia ainda não estava editada, então os escritos precisavam ser compartilhados. Tá certo? Então a gente vai ficar por aqui, né, nesse primeiro momento aí de Policarpo de Esmirna, falando sobre a epístola de Policarpo aos Filipenses. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o martírio de Policarpo, tá bom? Forte abraço para vocês aí e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.